Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. A graça foi manifestada na ceia do Senhor. Para falar sobre isso, vamos ter como base o texto lá do livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 a 34. Hoje vamos falar sobre a ceia. A Bíblia nos ensina que Jesus se reúne com os seus discípulos e ele estava profundamente triste. Ele acabara de ser traído. O inimigo já estava trabalhando muito no coração das pessoas. Os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior entre eles. Jesus pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Neste contexto, Jesus institui a ceia do Senhor, que é um sacramento, uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Jesus parte um pão e diz: "Este é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei, e fazei isto em memória de mim." Depois toma o cálice e diz: "Este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Tomai e bebei dele todos." O texto de Coríntios é quando o apóstolo Paulo estabelece à igreja alguns princípios que devem reger a prática deste sacramento da vida da igreja. E ele nos ensina coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta hora, para que você, a cada vez que for participar da ceia, possa se lembrar disso. Primeira coisa que o apóstolo Paulo mostra é que precisamos olhar para o passado, para trás. Ou seja, a ceia é um momento em que leva a igreja a olhar para o passado, para o Calvário, para a cruz, para o nosso passado. O sacramento ensina que todas as vezes que participamos da ceia, lembramos da morte do Senhor. A ceia nos faz olhar como Deus nos amou, fala do seu grande amor. Ele institui a ceia na noite em que foi traído. Veja, mesmo sendo alvo da traição, de perseguições, da crueldade, da maldade extrema, ele demonstra o seu grande amor, o amor profundo para com toda a humanidade. Aleluia. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo mostra que a ceia está falando da morte não como um ambiente funeral, e sim como uma festa. E isso ficou claro no momento em que Deus pega o pão, Cristo Jesus pega o pão e dando graças ao Pai, ele celebra ações de graça. É um momento de entusiasmo, de alegria. Este momento fala que Jesus não foi para a cruz murmurando, reclamando. Jesus foi para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele foi para a cruz em alegria, por estar nos comprando, nos resgatando com o seu grande e imenso amor. A ceia fala da alegria do Salvador em conquistar, em redimir os nossos pecados e nos levar para o Pai, junto de Deus. Aleluia! A terceira coisa que o apóstolo Paulo mostra é que Cristo morreu não somente para possibilitar a nossa salvação apenas, mas ele morreu nos substituindo. Aleluia! Ele diz: "Este é o meu corpo que é dado por vós." Queridos, é tão importante hoje para a igreja entender isto. Cristo não só possibilitou a nossa redenção, mas ele morreu em nosso lugar. Ele verteu o seu sangue por cada um de nós. Ele deu a sua vida
pela sua noiva. Ele foi transpassado pelas minhas, pelas suas iniquidades e transgressões. Ele foi transpassado pelas minhas e as suas iniquidades. Ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Nas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Agora todos nós podemos ter consciência do perdão, da remissão dos nossos pecados. Aleluia. A ceia nos faz olhar para o passado, para entendermos o que Cristo fez por cada um de nós que somos parte integrantes hoje da sua igreja. É importante sim sabermos que Jesus fez grandes milagres, que ele ensinou verdades sublimes, que ele ensinou verdades benditas e eternas. No entanto, ele quer ser relembrado pela sua igreja, não por causa dos milagres, das maravilhas que ele faz no meio da sua noiva, e nem mesmo pelos o que ele tem ensinado de extraordinário à sua igreja. Ele quer sim ser lembrado pela sua morte. É o que nos ensina a ceia do Senhor, e portanto ele instituiu este sacramento para ficar em memória, para que a sua igreja relembre sempre da sua morte. Aleluia. Queridos, também a ceia nos faz olhar para frente. Quando celebramos a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz: quando celebramos a ceia, celebramos a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Amados, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a ceia é uma mensagem de esperança. Aleluia. Pois aguardamos a volta de Jesus. A igreja tem os seus olhos fixados na volta de Jesus, na sua volta gloriosa, vitoriosa, para buscar a nós que somos a igreja do Senhor e para reinar com ela para sempre. Aleluia. A igreja espera, sabe que para nós, a história fala que para eles o final da história é um caos, mas para nós, isto é para o mundo, a história caminha para o seu fim, mas para a igreja a história caminha para um final glorioso da volta de Jesus, buscando a sua noiva. Aleluia. O mundo está sendo preparado para este tão grande e maior dos eventos, e a igreja caminha observando os sinais da volta de Cristo. A sua igreja então se alegra a cada mês que nos assentamos à mesa do Senhor, relembramos com esperança que Jesus vai voltar. Aleluia. Que ele vem buscar a sua igreja, a noiva que está se preparando, se ataviando. Aleluia. Amados, além de olharmos para o passado, para a cruz, além de olharmos para a frente com esperança da vinda de Jesus Cristo, nós também precisamos, como igreja, olhar para dentro de cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo diz que não podemos ser apressados a nos assentar à mesa. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Alguém pode perguntar: como participar da ceia da forma digna? Nós não somos dignos, sim, não somos. Não temos virtudes em nós mesmos para participarmos deste banquete espiritual. Queridos, podemos sim participar deste momento, não por causa da nossa dignidade, mas pela dignidade de Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, confiados na sua morte sacrificial, nos méritos que ele nos
que Ele tem, podemos sim participar como corpo de Cristo da mesa do Senhor. Portanto, temos que nos examinar a nós mesmos não para fugir da ceia, mas para participarmos da ceia. Não podemos fugir da ceia por causa do pecado, nós precisamos fugir do pecado por causa da ceia. A ceia, como está esta condição colocada pelo apóstolo Paulo, ela fala do momento de uma reflexão na vida de cada um dos que participam da igreja do Senhor ao se assentar à mesa. É um momento de arrependimento, de volta para nos lembrar que não temos mais que viver debaixo do jugo do pecado. Recebemos o perdão de Jesus. Jesus morreu a nossa morte e isso nos faz vivermos mais ainda com poder e autoridade sobre o pecado. Nós não somos mais pecadores. O mundo não pode nos impor mais esta condição. Jesus morreu e nós somos salvos em Cristo Jesus. A Bíblia fala para nos examinarmos a nós mesmos, pois vamos participar de uma festa, então tenho que perguntar para mim mesmo, eu tenho vida para participar desta festa? Eu conheço o dono da festa? Eu tenho apetite para saborear as iguarias servidas nesta festa? Eu tenho vestes preparadas, lavadas para este banquete? É isso que é o momento da ceia, é o momento da igreja refletir sobre estas condições. Amados, a ceia do Senhor deixa claro que o que mais precisamos são das iguarias servidas nesta festa, do pão e do vinho, que são o símbolo espiritual. O pão como a figura da palavra de Deus, o sangue do Cordeiro que purifica os nossos pecados como o cálice de vinho, ou seja, a palavra de Deus, ela tem que estar presente, eu tenho que me alimentar dela a cada dia. Examinar é acreditar que Jesus morreu em meu lugar, eu creio e por isso eu testifico disso, como o meu Senhor e Salvador sofreu na cruz e se entregou por amor a mim. Eu creio que o sangue é suficiente para que eu seja lavado de todo o meu pecado. Examinar a nós mesmos é termos estas verdades em nossas vidas. O apóstolo fala que até devemos julgar a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. Percebam, a igreja de Coríntios cometeu muitos erros, muitos equívocos, deslizes a respeito da ceia do Senhor. Percebam que eles tinham uma festa antes da ceia, mas os ricos comiam, bebiam, se fartavam, e os pobres que estavam do outro lado passavam fome. Por isso, a disciplina de Deus veio sobre a igreja, quando o apóstolo Paulo diz, por isso tem pessoas fracas e doentes no meio de vós. Queridos, se Deus deixou por memória, devemos participar da ceia como uma festa, um momento espiritual deixado como lembrança para a noiva, a igreja do Senhor. Paulo diz, examine-se a si mesmo, o julgamento é nosso sobre nós mesmos e não sobre os outros. Não tenho competência para julgar ninguém, só a mim mesmo. Se nós participamos, se nós nos preocuparmos com nós mesmos, não teremos tempo para nos preocupar com os erros dos outros e nem julgá-los. Amados, o apóstolo fala que após olhar para o passado, para a cruz, depois de olharmos para a frente, vemos a esperança da volta de Cristo, depois de nós examinarmos e olharmos para dentro de nós mesmos, nós temos agora que olhar para exatamente
aqueles que estão ao nosso derredor e falar que devemos olhar ao nosso derredor, pois quando participamos da ceia, estamos nos assentando à mesa como uma única família, um único rebanho, um povo só. Eu tenho que discernir o corpo de Cristo, aonde Cristo é o cabeça, ou seja, preciso me assentar à mesa sem reservas, sem mágoas no coração, preciso perdoar como fui perdoado, preciso amar como tenho sido amado, preciso estender a minha destra para aqueles que estão ao meu lado. Queridos, a graça foi manifestada no banquete da ceia. O momento da ceia, o povo de Deus se reúne para reconhecer o sacrifício de Jesus, para aguardar a volta de Jesus, para arrepender-se dos seus pecados e para demonstrar amor e comunhão um com os outros. A ceia nos faz reconhecer tudo o que Jesus fez por nós, aleluia, nos faz reconhecer o pão que é a palavra de Deus como o maior e mais saudável alimento, nos faz lembrar que temos que ter cada vez mais apetite pelas coisas de Deus, nos faz lembrar que temos que ter fome do pão da vida, nos faz lembrar que temos a todo dia que clamar pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nos faz lembrar que temos que a cada dia nos rendemos aos pés de Jesus, ao seu poder, à sua autoridade e vivemos debaixo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Me permita orar por você nesta hora, para que o poder de Deus, esta mensagem cale profundamente no teu coração e cada vez que você for participar da mesa do Senhor, você possa olhar para a cruz, para o passado, olhar para a frente com esperança que Jesus vai voltar, que você possa analisar você mesmo como igreja, como você está diante de Deus e possa verdadeiramente amar aquele que está próximo de ti e manifestar sobre ele o perdão, a bênção de Deus, esta bênção, este mesmo amor que você tem recebido de Deus, você possa estender para as outras pessoas. Deus querido, peço que o entendimento da sua igreja seja aberta para entendermos o verdadeiro significado da ceia, o que aconteceu na cruz. Ajuda a sua igreja a ter olhos abertos para o passado, para aguardarmos com esperança a volta de Cristo. Ajuda a sua igreja a olhar para dentro de nós mesmos, para nos examinarmos, para julgarmos a nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a olhar ao nosso derredor para as outras pessoas com o amor, com o mesmo amor que temos sido amado, para podermos, como igreja, edificarmos as pessoas que estão ao nosso lado. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito e realizado no meio da Tua noiva, pela orientação dada através da Tua palavra e pela unção do Teu Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa neste dia, em nome de Jesus. Amém